pessoal, voltando já à nossa programação, né, dentro do que nós tínhamos previsto para esta manhã, mais um mineiro, né, mas falando aqui, dando sequência todo a esse eixo de gente, algumas tendências de experiência do cliente, a gente já vem ouvindo muito. Na NRF, em janeiro desse ano, em Nova York, foi as 2 palavras mágicas de toda a curadoria do conteúdo que foi apresentado. Para quem não conhece, a NRF é o evento mais antigo de varejo do Ocidente, foi a 102ª ou 3ª evento que acontece anualmente em Nova York, em janeiro. Muito bem. Um dos temas que nós temos, e uma das pessoas do Brasil, o Brasil, por um acaso, é, neste evento, uma das maiores delegações que vá todos os anos, há mais de 30, 40 anos, em alguns casos. Ele é professor da PUC Minas e da UNA, em Belo Horizonte, graduado em comunicação, com pós-graduação em gestão estratégica, tem mestrado em ciências sociais. Ele fez e separou 5 ideias para reduzir o atrito no processo de compra e melhorar a experiência do cliente. Nosso próximo convidado, Pedro Ivo, bom dia. Bom dia, Vivi. Seja bem-vindo. A palavra está com você, querido. Obrigado, gente. Bom dia a todos. E como não poderia deixar de ser, né, a gente tinha separado um conteúdo especial aí para falar sobre redução do atrito no processo de compra. E esse conteúdo, gente, da maneira como foi desenhado, ele vai ser apresentado no Marketplace Conference em outubro, quando esse evento acontecer presencialmente. O que eu tentei fazer para hoje foi reunir essa questão de melhorar a experiência do cliente com, obviamente, o tema que não poderia deixar de ser importante nesse momento, né? Como continuar vendendo em tempos de quarentena. O que não significa, gente, que a gente não deva trabalhar a redução no atrito do processo de compra e a melhoria da experiência do cliente. Mais do que nunca, esses temas são muito importantes. Mas hoje eu vou apresentar aqui 3 ideias. Antes, né, só me apresentando rapidamente, a Vivi já fez um panorama geral aí, mas eu sou diretor da Dito CRM, a gente é uma empresa de tecnologia sediada aqui em Belo Horizonte, com filiais em São Paulo e no Rio de Janeiro, e hoje a gente atende as principais marcas de varejo aqui do Brasil com tecnologia de CRM. Enfim, o que a gente vai discutir hoje? 3 pontos e ideias bem práticas para a gente atuar nesse momento. Primeiro, armar a força de venda das lojas físicas. Poxa, Ivo, como assim? Loja física? Está tudo fechado? Calma, vou explicar. Ponto 2, conteúdos relevantes para engajamento. Isso é muito importante nesse momento. E ponto 3, promoções inteligentes e segmentadas. Ideias bem práticas para a gente discutir aqui. Pois bem, primeiro ponto, armar a força de venda das lojas físicas. Poxa, loja física está toda fechada. Como é que a gente pode aproveitar isso tudo? E aí, só para fazer, né, um disclaimer, o que está acontecendo, como a gente vê em todo o varejo, é uma possibilidade de migração dos consumidores das lojas para o e-commerce. Agora, tem muita gente falando, poxa, mas nesse momento ninguém vai comprar itens que não são obrigatórios, vai todo mundo, obviamente, ali comprar remédio, comprar comida. Será que o pessoal vai continuar comprando vestuário, acessórios, calçados? Poxa, depende muito de como que cada marca está se postando. E aí eu vim trazer alguns exemplos de marcas que estão fazendo um bom trabalho, aproveitando da força de vendas das lojas físicas para levar essa turma para o e-commerce. Uma dessas marcas, né, é o Grupo Soma, acho que todo mundo conhece, já ouviu falar de marcas como Animale, Farm, entre outras. O que o pessoal está fazendo muito bem lá? Está pegando toda a força de vendas das lojas físicas, que está, obviamente, trabalhando remoto, e levando informação para que essas vendedoras possam direcionar as suas consumidoras para o e-commerce, né? Possam ajudar também a fazer esse trabalho. E aí o que a gente tem visto, eu vou passar muito rapidamente por esses exemplos aqui, se for o caso depois a gente discute, é de lojas físicas que estão conseguindo manter os same-store sales apesar de estarem fechadas. Como? Com pessoas comprando no e-commerce. Como é que funciona isso na prática?
as vendedoras elas são munidas de um código e elas são munidas de listas que elas podem entrar em contato com essas pessoas para poder direcionar esses consumidores para o e-commerce. A pessoa vai, compra no e-commerce com código, a vendedora, obviamente, é comissionada por isso e dá até para fazer algumas campanhas agressivas sobre isso. Então, as vendedoras de loja física, elas também, de forma remota, o pessoal achava que não tinha como fazer home office, né? Pessoal de loja física, mas dá para fazer, trabalho remoto, ajudando a reduzir o impacto. Obviamente que vai ter um impacto negativo nas vendas como um todo, mas é aquela oportunidade da gente também fazer a questão da migração. E aí um outro exemplo muito legal da Farm, que é do mesmo grupo, né? Isso é uma comunicação que foi feita para as vendedoras que também nesse momento estão no momento crítico, né? Estão com muitas incertezas, e aí a marca atuando para poder engajar essas vendedoras nesse processo, ela também ajuda para que essas vendedoras estejam bem alinhadas ao propósito da marca. Então, alguns comunicados, né, da Farm aí, ela falando, olha, esse momento, orientação é ficar em casa, né, continuar pertinho de você, mesmo que seja virtualmente. Isso é um comunicado da Farm com as suas vendedoras. E aí, o que a Farm fez? Um comissionamento extra em cima das vendas online. Ou seja, as vendedoras engajam na estratégia e são remuneradas e são premiadas por isso também. Então, cada vendedora pode usar, né, compartilhar o seu código para aquela carteira que ela tem, e lá na Farm, na Animale, as vendedoras têm uma carteira bem organizada, uma carteira digital de clientes para as quais elas podem entrar em contato. Usando o código, ainda tem um desconto, frete grátis, entre outras coisas. Um exemplo prático aí de como aproveitar toda essa força de vendas que, caso contrário, estaria parada. Tem muita gente já dando férias coletivas, né, afastamento social, entre outras coisas. Ou seja, dá para usar esse pessoal também nas estratégias agora de migração para o e-commerce. Segundo ponto, conteúdos relevantes para engajamento. E aí eu trouxe um exemplo aqui muito legal que eu vi da Companhia Marítima, também fazendo uso da força de vendas das vendedoras de loja física para poder comunicar ali mais no tete-a-tete com as suas consumidoras. Eles estão separando vários conteúdos legais e um deles foi dicas de filmes. Está todo mundo em casa, né? Não tem como ir na praia, por exemplo, para usar os lindos biquínis da Companhia Marítima, mas tem como a gente aproveitar para ver alguns filmes legais. Então, eles estão usando também essa força de vendas para poder sugerir conteúdos relevantes, listas de filmes legais para se ver durante o período aí de quarentena. E aí, consequentemente, a gente também fala ali, olha, se você quiser adiantar alguma compra, está aqui o código, está aqui, né, o link, pode entrar lá no e-commerce também para poder fazer essa compra. E aí um retorno, o pessoal está comentando com a gente, né, os clientes estão adorando essas campanhas, essa de dicas de filmes, por exemplo, estão adorando, respondendo ali no WhatsApp com o emoji fofo, né? Ou seja, o pessoal está também, né, precisando conversar, está todo mundo muito recluso, né? Então é um bom momento para a gente poder usar conteúdos que sejam relevantes para as nossas consumidoras para poder engajá-las. Sempre entendendo a questão do momento, né, gente? Sempre também levando informação. Olha, está na hora de ficar em casa, a recomendação é de afastamento social. Então, né, acho que não pode ser irresponsável nesse ponto. Nos comunicados da Elos aí, uma outra marca está fazendo um trabalho muito legal. E aí, o que vale a pena a gente pensar nesse momento? Para a gente reter a atenção desse consumidor, a gente precisa pensar em conteúdos relevantes. Quais informações são úteis para repassar para esse consumidor? E aí, né, como eu brinco, é pensar como empresa de mídia. Né? A empresa de mídia está sempre pensando em como ser relevante para o consumidor, que tipo de conteúdo ele pode produzir para atrair aquela audiência. Né? São termos muito da mídia aí. Eu acho que o varejo poderia pensar um pouquinho dessa forma agora para poder manter o engajamento. Ou seja, parte dessa pergunta: qual problema a gente, como varejo, poderia ajudar os nossos clientes, né, a resolver? Claro que, né, o problema principal aí de pandemia de corona, né, Covid-19, difícil o varejo ajudar, se bem que, né, tem, para quem conhece Belo Horizonte, tem a Drogaria Araújo aqui, ela está vacinando as pessoas contra outra gripe, então está tendo uma campanha bacana e tudo mais, mas vamos pensar agora em conteúdos que são relevantes para ajudar os problemas dos nossos consumidores.
Quais problemas? Problema de reclusão em casa, falta do que fazer. Poxa, vamos mandar ali dicas de filmes, né? Então, tem toda uma estratégia aí que pode ser pensada com conteúdos relevantes. E aí, essa semana eu vi uma coisa muito legal, o Richard Stallman, que é o CEO da Aramis, ele fez uma live também, né, conversando com os clientes, conversando com a força de vendas dele, e passou alguns comunicados falando, né, do momento delicado, mas aí veio esse questionamento que eu achei muito legal. Como é que a Aramis, nesse caso, poderia continuar impactando positivamente a vida das suas vendedoras, dos seus consumidores, nesse momento, nesse período de reclusão? E aí, né, abrindo um pouco o que a marca está passando também, né? Poxa, você como consumidor gostaria de saber como é que a gente está atuando, gostaria de saber quais decisões estão sendo tomadas por aqui, e isso, gente, gera um engajamento muito grande, porque esse consumidor moderno, ainda mais nesse momento de crise, ele quer fazer parte, ele quer, né, ter o sentimento de pertencimento. Então, se a marca se abre para esse consumidor, né, e inclusive compartilha como é que a marca está encarando, não é vergonha nenhuma falar do que está acontecendo, ela se aproxima do consumidor, e essa que é a segunda dica aqui. Terceiro ponto, promoções inteligentes e segmentadas. Não adianta também sair dando tiro para tudo quanto é lado, mas o momento agora, gente, é um momento de ser um pouco mais agressivo nessas promoções. Por quê? Porque a gente precisa ajudar o nosso consumidor a migrar, né, daquelas compras que ele costumava fazer muito no mundo físico, que ainda é a grande maioria das compras no varejo brasileiro, para que ele tenha talvez uma primeira experiência no e-commerce, no mundo virtual. Então, é o momento, sim, da gente fazer algumas campanhas agressivas, claro, né, para as pessoas certas, no momento certo, e tomando cuidado também para não, né, ficar trocando dinheiro, porque a gente tem margem, né, e tem que pensar muito nisso também. Então, tem um exemplo legal aí da Dress2, né, compartilhando alguns descontos que ela está promovendo no site. Então, se fizer mais de 2 peças, ou seja, aumentar um pouco o ticket ali, ainda ganha mais desconto. E é como eu falei, aproveitar também a força de vendas, né? Não sei se está dando para todo mundo enxergar aí, mas ele fala, além do site, poderá entrar em contato com a sua vendedora e ela levará as suas peças favoritas até a sua casa. Então, poxa, está até aproveitando ali a força de vendas, claro, sem contato, né? Também para, né, não gerar esse risco aí de contaminação, mas olha, aproximando a marca dos seus consumidores e sendo bem agressivo para ajudar nessa questão da migração, da conclusão da compra, da conversão no e-commerce. Enfim, gente, outros exemplos aí da Animalia agora, falando de promoção de 40% off, mais frete grátis, né? Então, usando também código do vendedor no site, isso está sendo distribuído também para os vendedores poderem atuar nessa estratégia através de agenda digital, né? Um aplicativo. E um outro exemplo aí da Chico Rei, compre uma camiseta, ganhe outra. Então, realmente é o momento agora da gente pensar em ser mais agressivo, mas também, poxa, a gente vai ser agressivo com o quê? É com a loja toda ou com, né, estoques de coleções passadas para poder fazer o giro disso também? Né? Tem que sempre tomar cuidado com essa avaliação também de quem a gente merece impactar com promoções mais agressivas e que tipo de produto a gente vai colocar nisso aí. Questões fundamentais, então, para terminar. Quais são as preocupações dos consumidores, né? Para a gente se perguntar. Eles estão preocupados com o que nesse momento? Qual que é o posicionamento da marca? Muito importante a marca se posicionar, né? Tem marcas que estão se omitindo nesse momento, e eu acho que é muito importante a marca se posicionar, porque o consumidor valoriza isso também. Quais os objetivos da marca nesse momento? Engajar o consumidor para que no segundo momento, sim, ele volte a comprar? É fazer esse consumidor migrar da loja física para o e-commerce? Qual que é o objetivo da marca nesse momento? Ou ambas as coisas, né? E qual que será o tom das comunicações que a gente vai adotar com o nosso consumidor nesse momento? Enfim, o que a gente pode fazer, no final das contas, para ajudar? E aí, só para finalizar também, eu acho que, né, tá aí os meus contatos, depois se alguém quiser continuar a conversar ou quiser o material, eu posso compartilhar. Uma reflexão final, gente, eu acho que poxa, como é que a gente vai tomar decisões rápidas nesse momento,
mas, ao mesmo tempo, não decisões precipitadas, né? Eu tenho visto muita gente entrando em agonia, né, em desespero, e, às vezes, desligando tudo, e depois fala, poxa, olha aqui, ó, minha venda está caindo. Poxa, mas também desligou tudo, né? Todas as campanhas de engajamento, de conversão, de performance, tudo desligado. Obviamente que as vendas vão cair também. Então, acho que nesse momento, né, vale a pena a gente ir testando o que está funcionando, se está havendo essa migração, se o consumidor está mais receoso, ou se não, poxa, ele está em casa com tempo livre, ele vai aproveitar para continuar comprando, mas no e-commerce, não na loja física. Então, acho que o momento agora é de decisões rápidas, mas não precipitadas. Só essa mensagem final que eu gostaria de deixar aí para vocês. Obrigada, Pedro. Eu já tenho algumas perguntas aqui do nosso chat. Eu vou começar com a primeira pergunta, que é do Rafael. E ele diz, Pedro, como ter conteúdo relevante sem amedrontar os clientes nesse momento de crise? Ótima pergunta, Rafael. É muito importante, assim, também pensar em como se diferenciar, né? Eu acho que já está se falando muito sobre corona o tempo inteiro na mídia, mídias sociais, nas redes de contatos que a gente tem. Como que a gente pode também se diferenciar? Porque se a marca entrar falando de novo sobre corona, eu acho que ela vai acabar sendo irrelevante. Eu acho que o momento agora, de novo, até pegando os exemplos que eu dei, é de pensar quais problemas esse nosso cliente está vivendo, além do corona, né? Os problemas que são consequência do corona. Poxa, solidão em casa? Então vamos ajudar esse cliente a se entreter. Eu tenho uma filha de 4 anos, ela chama Maria Luísa, né? Orgulho de pai, a gente gosta de falar sempre quando tem oportunidade. E ela está reclusa aqui em casa. O que uma marca me fez outro dia? Uma marca que eu sou apaixonado, chama Play Kids Leiturinha. Eles mandaram conteúdos do que fazer em casa com o seu filho de 4 anos. Ou seja, super relevante para mim. Então, eu acho que as pessoas têm que pensar, antes de mais nada, as marcas têm que pensar quais são os problemas que os clientes estão vivendo, e aí sim a gente pensa na solução que são esses conteúdos. Acho que passa por aí, Rafael. Obrigada, Pedro. A Maria Paula. Atendemos lojas de varejo, eles são fabricantes. Como fazer agora com nossos representantes que atendiam lojas de esportes físicas? Como dar importância se essas pessoas também, e as lojas físicas, dependendo do município, estão fechadas, esse representante agora, como fazer isso? Questão complicada, viu? Porque aí, para quem é fabricante e não tem um canal direto de venda para o consumidor, a gente realmente fica gerente, né, refém ali da venda no atacado, nesse caso, né, dos representantes para lojas físicas. Sendo bem criativo, acho que essa aqui é a resposta, porque ninguém vai tomar uma decisão agora de fazer compras, né, sendo que não tem ainda uma visão de quando que essas lojas vão reabrir. Então, para quem está nessa situação, eu acho que vale pensar seriamente, claro, manter a rede de revendedores, mas também pensar em vendas por canais próprios, né? Tem um pessoal falando, eu acho que faz muito sentido, tudo isso que está acontecendo está fazendo algumas marcas acelerarem o processo de transformação digital que elas, às vezes, estavam adiando para um segundo momento. Então, a indústria que, aos poucos, começa a entrar no mundo digital, quem já estava mantém um canal de venda direta. Quem não estava, como esse caso aí, acaba ficando refém das lojas físicas. E, nesse momento, não tem muito o que fazer, não. Ok. A pergunta da Júlia, como que você sugere, né, por exemplo, você tem alguma ideia de quais produtos são mais pertinentes oferecer para promoção durante a crise, se o seu e-commerce não é de saúde ou de alimentos? Pois é, Júlia, eu estava com a impressão, Júlia, num primeiro momento, que só e-commerces de saúde e alimentação
iam continuar vendendo durante esse período de pandemia. E eu estava errado, né? As pessoas, elas estão em casa, elas às vezes têm necessidades de compra de produtos, porque elas sabem que isso também depois vai passar, e elas às vezes estão gastando o tempo delas agora para poder olhar, para poder pesquisar, para poder, né, refazer um armário. Então tem muitas marcas, né? A gente atende muitas marcas de vestuário, moda, calçados, acessórios, que estão tendo uma ótima performance no e-commerce, porque as pessoas não pararam de comprar, diferente do que a gente estava imaginando. Agora, quais produtos vender? Nesse momento, como eu falei, momento de ser um pouco mais agressivo para forçar essa migração das pessoas que costumavam comprar na loja física para que elas tenham talvez uma primeira experiência no e-commerce. E ser agressivo, gente, não com produtos que têm margem pequena e que são lançamentos. Vamos ser agressivo com aquele estoque que estava parado, coleções passadas, para poder aproveitar o momento, para poder girar isso tudo também. Então, acho que pensando sempre nesse ponto. Pedro, tem mais uma pergunta que se refere ao B2B. Do Nicolas Provinciato, ele diz: Pedro, como é que a gente pode aproximar e engajar o time de vendas B2B nesse momento? Convenção online de vendas e as lojas físicas fechadas, lives, o que você me sugere? Nicolas, ótima pergunta. E aí eu vou compartilhar o que eu estou fazendo na Dito. Eu tenho hoje um time comercial com 25 pessoas. Todos os dias de manhã, às 8h50 da manhã, a gente faz uma reunião remota, obviamente, um chamado Daily Meeting, né? Que é uma reunião de 10 minutos para que cada um ali compartilhe como é que está a sua vida, qual que foi o principal avanço que teve, o que pretende fazer hoje, para que tenha ali também aquele sentimento de troca para que as pessoas se encontrem. E eu acho que e outra coisa que eu tenho feito é aproveitar esse momento para rever processos, rever materiais que o time comercial está usando, rever dados que a gente tinha dentro dos nossos sistemas aqui, e eu já fiz um guia de estudo para que todos os membros do time de vendas possam aprender nesse momento, porque no dia a dia, corrido, a gente sabe que é difícil, então nesse momento tem uma lista de cursos que todo mundo está orientado a fazer, uma lista de livros que está todo mundo orientado a ler. É o momento agora de aproveitar para reciclagem ou novos aprendizados. Isso é o que eu tenho feito aqui na Dito hoje com o nosso time comercial, que tem mais ou menos 25 pessoas. Muito obrigada, Pedro. Obrigada pela tua participação. Obrigada de coração mesmo. Bom dia para você. Bom dia, Vivi. Obrigado a você, o E-Commerce Brasil, e a todo mundo que está prestigiando aí. Meus contatos estão aí. Qualquer dúvida, é só falar. Um abraço. Obrigada, tchau, tchau. Pedro. Até mais.